paz do Senhor a todos. Eu vim partilhar mais uma vez uma palavra que é sobre sermos a luz do mundo, mas antes de começar eu vou orar. Pai amado, eu vim pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes, e pedir para que o teu Espírito Santo possa me guiar para que eu possa falar somente de acordo com a tua vontade e que essa palavra possa tocar nos corações, abrir os olhos de entendimento, moldar o caráter, fazer-nos ficarmos mais parecidos com Cristo. E muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Então eu vou ler Mateus capítulo 5, que é de verso 14 a 16, que diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a cadeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá à luz todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, por que eu escolhi essa palavra? Porque, pronto, é a palavra que também me tocou, né? Que Deus tem falado no meu coração, que nós devemos ser a luz, mesmo dentro de casa, nós devemos ser a luz. Temos que, para as pessoas devem ver Cristo em nós. De ser dar o bom exemplo, como Cristo também deu o bom exemplo. Sermos a luz do mundo, porque Jesus é a luz do mundo, mas nós temos que imitar também o exemplo de Jesus, seguir o exemplo que Jesus deixou. Damos bom testemunho, para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com as nossas boas ações, com os nossos bons exemplos, com o nosso bom testemunho. Sermos a luz, sermos pessoas justas, obedientes, pessoas que também têm misericórdia do próximo, que perdoa, pronto, que representam um verdadeiro cristão. Então, por isso nós temos que ser a luz do mundo, sermos diferente, não seguir os padrões deste mundo. Sermos para que as pessoas possam ver Cristo em nós, porque o nosso exemplo, a luz que nós vamos mostrar para as pessoas de Cristo, a luz de Cristo que a gente vai de mostrar para o mundo, a gente vai fazer com que elas também queiram seguir a Jesus Cristo, vão fazer com que elas queiram aceitar Jesus por causa do nosso bom testemunho, por causa do exemplo que a gente tem de Cristo. Então, Jesus diz na sua palavra que nós devemos ser a luz do mundo. Não podemos esconder, não podemos estar nas trevas, esconder essa luz. As pessoas têm que ver que nós temos Cristo. E mesmo dentro de casa, na família, nós devemos ser a luz, aquele que traz a paz, aquele que traz a união, amor. Pronto, além disso, devemos amar o próximo. Então nós temos que dar bom exemplo como verdadeiros servos de Deus. E não seguir os padrões deste mundo, como eu disse, dar bom testemunho, não viver no pecado, ser obediente, fazer a vontade de Deus, sermos também pessoas hospitaleiras, ajudar o próximo, orar uns pelos outros, amar o próximo. Com as boas, sermos pessoas justas, não sermos pessoas desonestas, isso tudo, como um verdadeiro cristão. Nós devemos ser a luz do mundo. As pessoas têm que ver aquele que promove a paz entre os irmãos, promove a paz entre a família. Devemos dar um bom exemplo como verdadeiros servos de Cristo. Não devemos esconder essa luz. Porque se a gente diz que somos cristãos e estamos a viver na escuridão, nós estamos a esconder essa luz, não estamos a representar aquilo que Jesus de seguir o exemplo, então nós estamos nas trevas. Nós não devemos estar, nós temos que despertar a luz nas pessoas. Sermos luz do mundo para as pessoas, porque a luz que as pessoas vão ver vai contagiar elas, vai fazer com que elas queiram seguir a Cristo através das nossas boas ações, viver uma vida na santidade, ser pessoas bondosas, misericordiosas para com o próximo, hospitaleiras. Que Deus também espera isso de nós, que nós sejamos bons, que nós visitemos os presos, as viúvas, ajudar os necessitados, ajudar o próximo. Não só ajudar, mas pronto, sermos mesmo parecidos com Cristo, seguir exemplo, servir uns aos outros, ser uma pessoa verdadeira, justa, que não é uma pessoa corrupta. É isso, basicamente é isso que eu quero deixar aqui, que nós não devemos esconder a luz, porque diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a cadeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador dá luz, e todos que estão e todos que desculpa, vou enganei. Nem se esconde a cadeia que se coloca debaixo do alqueire, mas no velador dá a luz, e todos que estão em casa veem que essa luz brilha.
Então, às vezes a gente diz, essa tem a luz de Cristo. Às vezes há a luz que incomoda, né? Às vezes quando a gente está, somos pessoas justas, né? E a pessoa não gosta de ouvir a verdade, a palavra da verdade, ou aquela presença só de falar de Jesus. Há pessoas que também que não gostam, mas a gente sabe que isso vê, são as trevas, né? Que não gostam. Então, a gente temos que dar um bom exemplo, como verdadeiros servos de Deus, para que o nosso bom testemunho é que vai fazer com que as pessoas se convertem. E quando se converte, nós também temos que ser luz, aqueles que promovem a paz, que praticam o bem. Não é só por sermos boas pessoas, não, mas sempre fazer a vontade de Deus, sermos mesmo, ter um caráter mesmo transformado em Cristo e de dar um bom testemunho. Sermos a luz, aquele que traz a luz, que até aquilo que a pessoa vai ver em nós, a nossa transformação vai fazer com que essa pessoa também fique mais perto de Cristo, queira conhecer Jesus Cristo, não só evangelizar, mas o nosso exemplo. Nós temos que deixar que Deus moldar o nosso caráter, sermos como Cristo, considerar até os outros superiores a nós. E isso vai fazer com que as pessoas se convertam por causa da nossa boa atitude, do nosso bom exemplo, porque seguir o exemplo de Cristo, uma pessoa eh, bondosa, misericordiosa para com o próximo, pronto, aquilo que a nossa atitude é que vai representar a Cristo, a nossa ação, o nosso testemunho. Temos que representar a Cristo, temos que seguir o exemplo dele. É isso que eu quero deixar aqui, que nós devemos ser a luz do mundo. Não temos viver uma vida em santidade, sermos verdadeiros, puros e seguir o exemplo de Cristo. É isso que nós temos que transfigurar para as pessoas, mostrar para as pessoas. A nossa atitude é que vai fazer com que elas se convertam ou não. E é isso que eu quero deixar aqui, que espero que vocês tenham entendido, que essa palavra possa ter falado aos vossos corações e que Deus vos abençoe.